Ok? O nosso encontro hoje, o ponto de vista, né, tem uma pergunta: de que forma você encara a sua vida terrena? Gente, isso é muito importante. Hoje o assunto, ele é um assunto que muda a mentalidade, né? Eu tive muita dificuldade, quando eu entrei na doutrina espírita, muita dificuldade em entender o que eu vou colocar para vocês hoje, né? Porque a gente sabia da vida espiritual, a gente sabia que a vida espiritual é o que é o mundo normal, ok? E muitas vezes algumas pessoas se enganaram de imaginar que você pensando no mundo espiritual, você tinha que esquecer, ou seja, você não valorizasse, ou isso seria uma ruína, materialmente falando, você aqui na Terra. Mas não é bem assim, não. Depois a gente descobre, a doutrina espírita explica, que há um desejo enorme da criatura, ok? Um desejo enorme, ok? Para as coisas, para o melhor. Existe um desejo dentro de você muito forte, né? Existe o instinto de conservação, existe a lei do progresso que está dentro da sua consciência. Então tem uma força muito forte dentro de você que faz você ir para o melhor, sempre buscar o melhor. E aí não vai acontecer nunca se eu colocar o meu pensamento na vida espiritual, não vai acontecer nunca se eu valorizar o futuro, meu futuro que eu estou construindo hoje, né? Ok? Eu colocando aí, além de eu ter um equilíbrio emocional, ok? Eu não perco o movimento de buscar melhorar a minha vida aqui na Terra. Então, se eu tenho um apartamento de um quarto, é natural que eu queira comprar um apartamento de 2 quartos, e eu vou trabalhar para isso, mesmo que eu sei que eu estou aqui na Terra de forma temporária, e que meu lugar é o mundo espiritual. Mesmo assim, eu vou atrás do melhor. Tá na natureza da criatura humana. Então não existe aquilo de eu ficar pensando só nas coisas do mundo espiritual e esquecer das coisas materiais. E o gozo dos bens materiais, Tarcísio, é para gozar os bens materiais, tá certo? Mas não é o mundo espiritual, não. Você não pode fazer o que o pessoal fazia, tá certo? Era como diz assim, as pessoas exageravam, ok? Tudo bem? Exageravam demais, ok? Então, os bens materiais, tem o dinheiro, tá certo? O abuso dos bens materiais, do dinheiro, para que você possa fazer, vamos dizer assim, alargar, potencializar os seus vícios, isso está errado. Mas os bens materiais, conquistá-los, gente, faz parte do progresso, tudo bem? Se você tem um carrinho pequeno que comprar, lute, batalhe, um carrinho melhor, faz parte. A busca do melhor, mudar de uma casa, a busca do melhor, buscar sair de uma situação para outra situação, a busca do melhor está dentro de cada um de nós, tudo bem? Ok? Não é porque você vai ficar pensando mais no futuro, na vida espiritual, que você vai deixar de produzir aquilo que você tem que fazer aqui na Terra. Então, por isso que diz, o melhor momento da nossa vida é o agora. Trabalhe, lute, conquiste, usufrua das coisas materiais, porque se não houvesse isso, vim para cá para sofrer, eu não vinha, tá certo? É tipo um amigo meu que, tá certo, convidou para o sítio dele, ok? Assis, meu sítio e tal, BBB, bababá, TTT, ok? E eu fui para o sítio dele. Chegou lá, domingo, fui lá no sítio dele, tá certo? Ele só tinha uma árvore bem grande, ele levou umas quentinhas, uma água e tudo mais, e ele foi limpar o terreno e eu junto. Não fui mais. É a mesma coisa. Eu vim do mundo espiritual para cá sem nenhum atrativo. Para quê? Eu prefiro ficar lá. Então tem que ter algum atrativo aqui. Tudo bem? Tá bom. Mas aí, o natural é o mundo espiritual, porque nós vamos voltar. Nós estamos aqui de forma temporária, ok? Mas, ok? Dentro de você tem um desejo do melhor. Está escrito, está na natureza. E o instinto de conservação também e a lei do progresso em você. Então, buscar sempre o melhor, produzir o melhor. Ok? Não lhe tira, ok? Do aspecto principal da vida, que é o seu tempo aqui, a nível de reparação, né? Você vem aqui para reparar suas dificuldades. Por isso que eu falo para vocês, né? A meninada aí, vocês, quando nasceram, já nasceram chorando, não foi? Ou não? Alguns sorrindo, né?
Está falando, né? Por quê? Porque vem reparar suas dificuldades, mas vem viver. Você não vem aqui para sofrer, porque até o sofrimento, a gente já verificou aqui, numa das segundas-feiras passadas, que você, quando modifica a sua mentalidade, modifica, tá certo? Se arrepende, começa a atenuar o seu sofrimento. Tudo bem? Então a questão era essa, gente. Ó, de que forma você encara a sua vida terrena? De que forma você encara? Então é a pergunta que está aqui para a gente nessa noite, porque ela muda totalmente a nossa mentalidade. Então está no capítulo 2, né, do Evangelho, e hoje a gente vai conversar, a gente vai avançar com relação a isso. Tudo bem? Então eu trouxe eu gosto muito dessa imagem, né? E eu vou, só para a gente complementar a questão, né? De que forma você encara a sua vida, ok? Vamos lá. Então eu trouxe essa imagem, tá? Ok? Padrões mentais da identificação com a vida futura e com a vida terrena. Não esquece que a tua identificação com a vida terrena, nós estamos falando de coisas temporárias. A tua identificação com a vida futura, nós estamos falando de coisas eternas, permanentes. Não esqueçam disso. Então, a minha identificação com as coisas, tá certo? Ok? Da vida terrena, é tudo transitório, vai passar, ok? O meu carro novo me dá uma certa alegria, ok? Mas daqui a pouco, entendeu? Eu já não tenho aquela mesma alegria. Ele tem um ciclo, né? A minha casa nova, ok? Me dá uma satisfação, uma alegria, mas ela tem um prazer que tende a, tudo bem? Fechado? E se eu colocar todas as minhas fichas nas coisas materiais, que também escapolem das minhas mãos, tá certo? Principalmente agora, os meus euros estão no banco, tá certo? Num processo de investimento, aí eu fico rezando, oh meu Deus, que vai haver um boom aí, que vai apagar tudo, meus milhões vão embora. E, olha, tudo que eu coloco minhas fichas nas coisas materiais, isso me dá uma certa ansiedade. Tudo bem? Ok? Já vi gente com carga de ansiedade, tão ansiedade, que ele tirou o processo de perseguição para achar que alguém vai entrar na conta dele do banco, ok? E tirar o dinheiro dele. Ele acha, tá? Ele fixou isso aí, tá certo? Fixou. Então, o que é que ele faz? Ele muda a senha dele 3 vezes por dia. Estou falando sério, gente. Eu estou falando sério. Porque você vai colocando todas as suas fichas nas coisas materiais, tudo bem? Eu sei que é o dinheiro que você trabalhou, deu duro, conquistou para comprar alguma coisa e tudo mais. Mas você tem que entender que o seu pensamento, a sua fixação tem que estar nas coisas eternas e não nas coisas temporárias. Né? E eu botei aqui, olha, para vocês aí verem, né? Então, aqui, o padrão mental, estou falando de padrão mental. Aqui tem insegurança, tem medo, tem receio, duvida da vida futura e dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Ele vive para cá, tudo bem? Então, ele vive numa variável de emoção muito forte, entendeu? Ok? Muito forte. Ok? Aí eu coloquei essa outra imagem aqui, tá certo? Então, a carga emocional aqui é de receios, tá certo? Que a plataforma dele, dos pensamentos dele, estão colocados nas coisas do mundo, ok? E elas, além de ser passageiras, elas podem ser mudadas a qualquer momento. E a gente viu isso muito forte. A gente viu isso muito forte na quantidade de pessoas que mudaram de endereço na pandemia, né? Ok? E nós estamos num processo de transição, né? Nós estamos num processo de transição, ok? Está havendo um movimento, assim, né, espiritual, para despertar as pessoas para o real objetivo da vida, ok? Que é exatamente viver. Mas o viver está em aprender a valorizar mais aquilo que gera em você segurança, bem-estar verdadeiro, equilíbrio, porque você bem com você conectado com o bem, você tem mais disposição para conquistar o que você desejar a nível material, né? E aí eu botei essa imagem aqui, olha. Não duvida, né? Não duvida da vida futura, né? E menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira muito do
amargor. Okay? Então, vida futura, né? Então, por exemplo, vida futura é a construção, né? A construção, okay, de valores imortais em mim, alimentar minha alma de valores imortais, como a fraternidade, como o bem, okay, que eu faço, a caridade, para mim poder ir me construindo. Então, próxima semana, eu estou hoje aqui, na outra semana, é minha vida futura, sim, aqui na Terra, espero que eu esteja uma pessoa melhor, ok? Esteja gerenciando melhor os meus erros passados e me movimentando para o meu processo evolutivo, né? E a vida futura, que a gente coloca aqui também, é a vida espiritual, que é o meu lugar. Eu vou voltar para lá, eu vim de lá, eu vou voltar para lá. Eu vim de lá, vou passar um tempo aqui e vou voltar para lá. Eu vou voltar para lá. Todos vamos voltar para lá. As famílias unidas vão voltar para lá, se formam famílias, elas não se desligam, ok? Eu vou voltar para lá, e lá que é o meu local, ok? Até porque o grande objetivo de mergulhar aqui na Terra é trabalhar mais a minha evolução. Esse é o alinhamento correto, o alinhamento certo. Tudo bem? Vamos aqui. Aí eu trouxe uma imagem aqui de vida futura, né? Tá certo? Para onde nós vamos, né? Ou coisa até melhor, né? Essa é uma imagem lá do nosso lar. Vamos para lá, daqui a 100 anos, a gente morrer. Isso aqui é uma imagem do nosso lar. O pessoal lá, tá certo? Uma vida normal, uma vida natural, tá certo? Estuda, tem estudo. O objetivo é sempre o crescimento. Fazem o bem, ajudam, né? Esse é o movimento da vida, né? A gente tentar construir, né? Nos construir, ok? Para quê? Para fazer uma comunhão melhor com Deus, que é o amor, ou para uma conexão melhor com o amor. E aí, lá no capítulo 2, o que está lá escrito? Olha, assim, gente, olha, a ideia clara e precisa, muito claro para a gente, tem que estar muito claro para a gente, ok? Que tá certo? O que está no Evangelho, quando Jesus mostrou o mundo espiritual, os habitantes do mundo espiritual, conversando com pessoas que já tinham passado, né? Ele mesmo mostrando essa verdade, ok? E a gente vai assistir aí agora, né, dia 29, né, a Sexta-feira Santa, ok? Que é exatamente mais um processo, né, que a gente tem comentado muito, né, sobre a Páscoa, né, a passagem, que é exatamente sair dos estados emocionais negativos e passar para os estados emocionais positivos. E, né, quer dizer o quê? Escolha ficar crucificado ou escolha ressuscitar. O que a gente tem comentado, a gente está trabalhando isso aqui, porque numa segunda ou no sábado antes da Páscoa, que é Pêssega, que é passagem, né, a gente vai trabalhando isso aqui. Você quer ficar o quê? Crucificado? Pelas suas dificuldades, pelos seus receios, ou você quer ressuscitar, ok? Então, o processo de sair de uma coisa para outra se chama caridade, realizar a caridade, né? Tudo bem? E aí, então, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura. Então, qual é a clareza que existe na vida futura que nós temos aprendido? Qual é? E às vezes, quando a gente tem colocado para vocês aqui, é que quando chegar aquele momento da nossa passagem aqui, que eu tenho que mudar de endereço, todos, a gente tem comentado isso bastante, todos nós vamos assumir um corpo espiritual, sem perder a nossa individualidade. Então, isso está muito claro. Você vai para o mundo espiritual com o corpo espiritual, sem perder a sua identidade, sem perder, ok? Sem deixar de ser você. E aí, o que vai ocorrer? O que vai acontecer lá? Né? Lá você vai, dependendo da sua vida aqui, ok? Você vai chegar melhoradozinho, a mesma coisa, um pouquinho mais comprometido. Aí depende das suas escolhas, tá certo? Tudo bem? E o que me faz chegar um pouquinho melhor lá? Eu já trabalhar a tessitura do meu corpo espiritual aqui na Terra. Porque essa roupa é que vai prevalecer. E como é que eu trabalho? Olha, o que está na ciência, o que está na psicologia, o que está na doutrina espírita.
todo pensamento positivo, toda ação positiva, agrega em você uma energia, uma estrutura de luz. Toda ideia negativa, todo pensamento negativo, agrega em você uma estrutura de sombra. Mas é tão claro isso, gente. Como é que eu vou chegar lá? Cada um segundo suas obras. Então, nós estamos aqui, por exemplo, quando eu pedi para vocês, bora, gente, vamos lá, vai melhorar. Nós estamos colocando o quê? Uma estrutura emocional de luz. Tudo bem? Entendido? No dia a dia, no trânsito, você escolhe, tá certo? Hoje eu vou construir uma luz em mim nesse trânsito. Que oportunidade maravilhosa esse trânsito de Manaus, quando está chovendo, para me construir minha luz. Paciência, até não querer mais, tudo bem? Calma, ok? Curtindo o carrão, entendeu? Que você faz tempo que não curte, né? Então, tu escolhe em casa, você vai ter muitas oportunidades em casa. A pessoa vai te exigir demais, você vai dizer, vem cá, eu construir minha luz ou minha sombra agora nessa exigência? Minha luz. Ou minha sombra. É assim que funciona. Então, o que diz a doutrina espírita, a psicologia e a neurociência? Toda leitura que eu faço, eu produzo uma estrutura de energia, de imagens e personalidades dentro de mim. E vai formando o meu corpo espiritual, ou minha estrutura emocional. Então, eu produzo luz com bom pensamento, ou eu produzo sombra. Né? Então, a gente vai escolher quando chegar lá. Escolher não, e quando chegar lá a gente vai saber como é que está o perispírito. Olha, está bem apagadinho, né, Tarcísio? Tu só falava, né? Mas não praticava. Pode acontecer, tudo bem? Ok? Né? Porque depois que... Vou falar uma coisa aqui, não vão rir de mim, tá? Depois que tu conhece a doutrina espírita, tu nunca mais peca em paz. Entendeu? Okay? Então, aquele pecar. Então, antigamente eu pecava à vontade, agora nunca mais tu vai pecar em paz. Você vai ter que ficar, nossa, isso vai dar problema. Deu para entender? Então, proporciona inabalável fé, né? No futuro, eu sei para onde eu vou, não vou para a morte, eu vou para a vida, né? Ok? Acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens. As pessoas vão começar a buscar se melhorar, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encara eles a vida terrena. Então, eu estou aqui, tá certo? Vou produzir coisas materiais, vou usufruir das coisas materiais, vou. Há um desejo de me melhorar, tá certo? Mas eu tenho que saber que a minha roupagem, que eu vou me apresentar no mundo espiritual, não é mais a roupa física, é a roupa espiritual. É a mesma coisa, gente. Tanta gente, eu também já fui, né? Às vezes eu vou à academia para ajeitar o corpo, né? Para dar saúde e tudo mais, ajeitar, ficar mais bonitinho, mais saradãozinho e tudo mais, é mais bonito, não é isso? Não é verdade? A gente não vai? É a mesma coisa, gente. Só que esse corpo aí, vamos cuidar dele? Vamos cuidar. Mas vamos cuidar também do corpo espiritual, da alma, né? Vamos fazer o bem, vamos perdoar mais, vamos ser mais compreensivos, vamos parar de falar mal dos outros, vamos parar de julgar as pessoas, né? Vamos ser mais, tudo bem? Vamos cuidar, vamos melhorar o nosso corpo espiritual, né? Ok? Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. O mundo aqui de provação que nós estamos, ele fala aqui, ó, um país ingrato. Por quê? Porque não existe aquela felicidade absoluta, existem felicidades relativas. E a felicidade está o quê, Tarcísio? Segundo a doutrina espírita, paz de consciência e posse do necessário. Tudo bem? Então, não tem nem trabalhando culpas para a gente sair de qualquer, né, situação difícil. Ok? Se toda a gente pensasse dessa maneira, e se ia, tudo na terra periclitaria, porquanto ninguém mais se ocuparia com as coisas terrenas. Não. Aí ele responde, não. O homem, que eu falei para vocês, instintivamente procura o seu bem-estar. Periclitar, né? Arruinar, né? Okay? Seu bem-estar. E embora certo de que só pouco tempo permanece no lugar em que se encontra, cuida de estar aí melhor ou menos mal do que seja possível. Então, há em nós um desejo do melhor, ok? Então, a gente, mesmo com esse pensamento na vida futura,
a gente tem o instinto de conservação, a lei de progresso, chamando a gente para aqui, para a Terra, para que a gente possa crescer e produzir algo de bom aqui na Terra, né? Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto de progresso e de conservação, que está nas leis da natureza. Ok, gente? Então a frase final que está no Evangelho é essa aqui. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Né? Então, resumindo, tudo que nós falamos está nessa frase aqui, tá certo? Procure alimentar sua alma das coisas eternas, do bem, da caridade, do amor, de uma palavra amiga. Seja mais fraterno, seja mais amigo, mude o seu mundo, né? Ou seja, o mundo que você gostaria que fosse, né? Ok? E isso gera equilíbrio emocional, isso gera um padrão mental de confiança muito grande. Por quê? Porque a gente começa a caminhar para a vida. Ninguém caminha para a morte com esse pensamento de colocar a vida futura acima de tudo. A gente caminha para a vida, ok? E esse é o caminho para buscar a gente mudar o vento dos nossos interesses, dos nossos propósitos aqui na Terra, ok?